Olá, tudo bem, gente? Bem-vindos a Virando a Cama do Avesso. Mais uma live aqui com vocês. Gente, não estranhe o nosso cenário, porque eu estou aonde? No Rio de Janeiro, revendo a minha família, que eu não vejo há muito tempo, né? 1 ano e 7 meses, 8 meses, nem sei mais quanto tempo, mas faz muito tempo. Então, resolvi não deixar vocês sem live e estou aqui em outro cenário, enfim, é isso, tá bom, gente? Aproveitem, por favor, e curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Dá o seu like, isso ajuda muito a que o vídeo seja entregue a mais algumas pessoas, porque a gente sabe que a educação sexual não é bem vista pelas mídias sociais, então a gente sempre tem um pouquinho mais de um trabalho do que normalmente as pessoas têm. E não se esqueçam, gente, toda segunda, quarta e sexta, mesmo no Rio de Janeiro, 9 horas da noite, tem live aqui no canal, então não percam, tá bom? E, obviamente, me sigam nas redes sociais e dão uma conferidinha lá na lojinha www.tatipresser.com.br e use o cupom Vibra Comigo para você ter 10% de desconto, em letras maiúsculas, tá, gente? Então, eu sou Tati Presser, sexpert e educadora sexual, e hoje eu vim, e psicóloga, e mais algumas coisas, e hoje eu vim falar com vocês sobre os prós e contras da pornografia, tá? Vamos lá, gente. A primeira e mais importante lição em relação à pornografia é o seguinte: pornografia é entretenimento, tá? Não é educação. Esse é o grande problema. A pornografia são atores, né, contratados, recebem, né, um salário para aquela atividade. Aquilo é uma produção, né, onde tem iluminação, onde tem gente em volta, onde tem corta, volta, corta e volta. Aquilo é uma produção que é para o seu entretenimento, né? Não é educação, não é a partir de um filme pornográfico que a gente vai aprender nada. Inclusive, eu fiz um podcast que está aqui no YouTube com do Flow, mas não é o Flow, mas é do Flow, eu esqueci o nome do podcast, mas que é com a Amy White, que é uma ganhadora de muitos prêmios da Sexy Hot, tá? E a gente conversou um pouco sobre isso. Eu vou ver se eu acho esse vídeo e esse podcast, colocar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Mas eu tenho uma parceria, inclusive, muito grande com a Sexy Hot, então já fui júri dos filmes, já entreguei prêmio, enfim, já fiz parte do canal deles aqui do YouTube com uma educadora sexual. Então, eu não tenho absolutamente nada contra a pornografia, muito pelo contrário. Eu acho que a pornografia, em certos momentos, que você esteja sozinho, ou enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ou até com um casal, é super interessante, é uma novidade, uma coisa boa para se explorar. O problema é quando você começa a olhar aquilo que você está fazendo, que você está vendo nas cenas, né, no filme, e querer esperar tanto que a sua performance seja igual à dos atores, quanto da performance do seu parceiro ser igual à dos atores. Lembrando, são atores, né? Aquilo não representa uma relação sexual verdadeira, tá? Sim, existem alguns amadores, por exemplo, quando a gente fala de pornografia, tem filmes amadores, de gente amador, que dá para se perceber que é realmente uma transa real. Isso é muito mais, digamos, a realidade do que são os filmes pornográficos. Mas vamos combinar que o filme pornográfico com mais estrutura, produção, etc., é o que as pessoas mais assistem, e muitas vezes elas pegam essas referências achando que aquilo é a verdade, é aquilo que acontece, deveria acontecer com elas, deveria ser a performance dos parceiros, tá? É aí que entra o problema. Para que é um pró, então, da pornografia? Para
para você poder assistir alguma coisa diferente com o seu parceiro. Então, pô, quem nunca foi num hotel e tá lá os filminhos, aí pá, bota um filminho, traz um tchan, traz alguma coisa de diferente, ou até em casa, enfim, traz algo de diferente, você poder assistir, dar um de voyeur um pouco, assistir aquelas pessoas transando, isso vai dar tesão e vai trazer algo inusitado na trans, algo de que não é sempre assim, tá? Então, claro, existem outros fatores positivos, como, por exemplo, se você se masturbar com a pornografia. A gente já falou que a mulher é muito mais mental, né? E o homem é muito mais visual, sem dúvida nenhuma. Mas tem muitas mulheres que usam também a pornografia para se excitarem, para se masturbar. Inclusive, quero dar um alerta aqui, que tem muitas mulheres que falam assim, mas aqueles filmes não são a realidade. Realmente, não são a realidade. Não me dá tesão, porque aquilo é muito papau, pupu, e não tem nada, assim, que gera um clima, né, que tem uma historinha. Hoje em dia, tem muitas diretoras mulheres que estão ouvindo essa perspectiva feminina e estão trazendo filmes que têm mais a ver com a mulher, que tenha mais uma história, que tenha mais um envolvimento, enfim, que traga mais alguma coisa que vai fazer com que a mulher curta mais os filmes. Inclusive, no último prêmio Sexy Hot, eu fui juíza e quem ganhou foi uma diretora mulher, né? Acho que tanto em melhores filmes quanto melhor direção. Então, assim, existem várias outras... O problema é quando a gente fica teimoso e fala, não, isso não gosta, acabou. Não. Hoje em dia existem vários outros tipos de filmes que pode ser que te interessem. Então, não vamos ficar fixado naquela situação de, eu não gosto disso, não quero, não gosto. Cada dia mais se desenvolve mais essa indústria. Então, tem outras opções pra gente ver, tá? A questão, na verdade, começa a ter um certo problema, eu diria, em alguns anos atrás, quando aparece o streaming. O que acontece? No streaming, você tem a possibilidade de colocar vários filmes imediatamente ao mesmo tempo, né? Então você pode estar com uma aba com um filme, outra aba com outro filme, e você pode entrar ali num círculo sem, né, aquela coisa de você cair dentro da coisa da Alice País de Maravilha, sabe? E dando rodada e nunca mais sair, porque uma coisa chama a outra, que chama a outra, que chama a outra, que chama a outra. Então, o que acontece? O streaming, ele vai enaltecer muito personalidades que têm proporção a vícios, tá? Então, você pode automaticamente ali clicar e ter outro filme de outro tipo e outro, é como se fosse um pico direto de adrenalina, dopamina e todos esses hormônios do circuito de recompensa que também tem uma alta de descarrego nesses hormônios, né, aumenta a descarga hormonal quando você é, por exemplo, viciado em qualquer outra coisa, seja droga, seja consumo, seja comida, né? Quando você consome, vem essa sensação de bem-estar, de prazer, né? Que são todos os hormônios do circuito de recompensa falando. Então, essa é a possibilidade do streaming, de você incitar cada vez mais tipos de filmes e formas e tal, é como se fosse realmente um pico direto na sua veia. O mouse é o que representa e você vai aumentando ali a dopamina, a adrenalina, e isso, para quem tem uma personalidade facilmente viciada, é complicado, porque sim, existe o vício na pornografia e esse vício não é nada fácil de se controlar, como qualquer outro vício também não é nada fácil, né? Eu vou dar o exemplo agora, que eu acho que é o que eu chamo de epidemia silenciosa no mundo, esse excesso de pornografia, especialmente para crianças e adolescentes. O que acontece? 25% da internet é pornografia, tá? 80% dessa pornografia tem algum conteúdo violento para a mulher.
tá? Então, muitos adolescentes, crianças e adolescentes, estatisticamente, até 9 anos, 85% das crianças e adolescentes vão ter tido acesso a algum tipo de pornografia. E até 14, essa estatística aumenta para 99% praticamente. Ou seja, quase todo mundo até os 14 anos vão ter tido acesso a algum tipo de conteúdo pornográfico. Isso nem sempre é porque a pessoa vai lá e procura. Muitas vezes é porque digitou alguma coisa errada, recebeu uma mensagem por WhatsApp no grupo de amigos com um filme, algum conteúdo, ou até clicou num pop-up errado e aí entrou uma cena, etc. Quais são os problemas dessa situação? E agora a gente está falando de contras bem grandes, tá? Primeiro que a gente não fala sobre educação sexual nem em casa, né? E nem na escola. A gente tem o São Paulo como exemplo, que eles estão, nesse momento, querendo promover a abstinência sexual. Então, aonde essa criança, esse adolescente vai aprender sobre sexo, se a gente não fala em casa nem na escola? Na internet. Qual é o conteúdo que esse adolescente vai entrar em contato, provavelmente? Infelizmente, meus amores, não é como foi talvez do meu marido, na época que tinha aquela Playboy que roubava do pai, aí depois de sei lá quanto tempo conseguia aquela Playboy. Eu me lembro do meu irmão fazendo um trato com um jornaleiro, e aí demorava 3 semanas para chegar uma privê, uma coisa assim. E o que esse adolescente vai olhar? Peito e bunda, entendeu? No máximo ele vai ver ali uma vulva, uma vagina, alguma coisa assim. Quando a gente fala de pornografia, essa criança, essa adolescente pode clicar diretamente em algo bem mais pesado, entendeu? Que, de novo, a gente já falou muitas vezes aqui que não tem julgamento, aqui não tem julgamento, mas não pode envolver o quê? Criança, animal morto, porque não pode não tem como dar consentimento, certo? Então, assim, de repente, essa criança ou esse adolescente vai entrar em acesso com algum tipo de pornografia muito radical, sei lá, uma cena de BDSM e tal, que zero de julgamento aqui. No entanto, ela não está preparada para ver uma cena de BDSM, ela está começando a se desenvolver sexualmente. E isso que a gente tem que ter em mente sempre. O desenvolvimento sexual de qualquer adolescente é muito importante, até de como ela vai tratar o sexo no futuro. Como ela vai se relacionar com seu parceiro. Inclusive, existem pesquisas que associam a separação com a quantidade de pornografia vista na infância. Então, a gente sabe que pessoas que assistem mais pornografia na adolescência, na infância, ou que têm acesso a esse tipo de material, têm mais dificuldade de estabelecer e manter um vínculo mais duradouro, tá? E um alerta para vocês podem estar pensando que é só menino, então, que assiste essas coisas. Não, em cada 10 adolescentes, 6 são meninos e 4 são meninas. E aí, qual que é o grande problema? Mais de 70% desses adolescentes acreditam que aquilo que eles estão vendo, né, no filme é o que corresponde à verdade. Aí que é o problema, porque essa adolescente olha aquela situação e fala: então tem que dar as porradas na bunda da mulher, ou tem que fazer assim. Ele dura... O filme é meia hora, dura meia hora, eu tenho que durar meia hora. A mulher geme quando acontece isso, aquilo, então ela pode estar assistindo e tanto ele quanto ela imitar esse comportamento durante a transa. E eu vou te dizer uma coisa, esse é o primeiro grande problema, porque é inevitável que ali role a frustração. Você vai olhar aquela situação, você vai ver que você não encaixa, né? Você não está fazendo sua performance, por mais que dentro da sua cabeça foi igual ou poderia ser igual ao ator pornô, não vai ser igual, você não vai durar meia hora, a mulher não vai ter prazer nas coisas, talvez que ela acha que deveria ter prazer, então o que vai acontecer? Frustração.
E aí a gente traz inicialmente duas situações muito complicadas. Primeiro, um trauma de ver algo que não estava preparado, né? E aí colocar o sexo, a sexualidade como algo muito mais complicado, muito mais cheia de neurose do que realmente é, porque não foi desenvolvido de uma forma saudável, na tranquilidade, no tempo. E aí se gera também a frustração. E essa frustração inicial, logo de cara, ou seja, não foi tão legal quanto eu achei que seria, porque não foi igual ao filme, porque eu não durei tanto tempo, porque ela não gemeu na hora que tinha que gemer, etc e tal, acaba realmente criando uma frustração que pode ser muito, muito complicada durante o desenvolvimento sexual. Muitos adolescentes acabam ficando viciados em só assistir pornografia e se masturbar, não querer realmente ir pro real, porque o real é um esfregão na tua cara de que você não é igual aquilo do filme pornográfico. Então, olha o baita problema que a gente está tendo ali de cara num relacionamento como baseado em tentar imitar a pornografia, né? E o que é pior de tudo isso, que por isso que eu chamo de epidemia silenciosa mesmo, é que muitos dos pais, e aí é muito engraçado que foi feita uma pesquisa onde 70% dos pais achavam que os filhos não tinham jamais entrado em acesso, em contato com material pornográfico, onde 90% já tinha entrado em contato. Então, assim, é uma negação do pai e da mãe e da sociedade como um todo, achando que, não, a gente não vai falar sobre sexo em casa, a gente não vai falar sobre sexo na escola, isso vai fazer com que as crianças e adolescentes não tenham a menor curiosidade. Tá bom. Antigamente, você podia até levar isso mais adiante e realmente o adolescente ficar com aquela fantasia, porque ele não tinha para onde ir lá comprovar o que era, o que deixava de ser. Hoje não. Hoje a gente tem a internet. E em momento, depois de uma pandemia, durante uma pandemia, então, onde a gente tem muito mais acesso à internet e as crianças e adolescentes estão o tempo inteiro ali mexendo, né, na internet e tal, é óbvio que isso vai vir. E é óbvio que a pessoa, a adolescente, a criança pode até não estar com muita vontade de assistir aquilo naquele momento, mas vai ficar no fundo da cabeça e pode ter certeza que vai voltar esse vídeo nem por uma mera curiosidade. E aí, essa negação de não ter que falar exatamente o que é sexo e sexualidade, dizer, meu amor, olha só, isso daqui é entretenimento, isso não tem nada a ver o que vai acontecer na realidade. Na realidade vai acontecer isso, aquilo outro, poder abrir melhor essa conversa, e aí eu sempre falo que a gente vai falando conforme a cabeça do adolescente permite, ou seja, você não vai chegar e abrir, né, e falar absolutamente tudo de cara. É uma conversa eterna, uma conversa que nunca acaba, mas você pensar que, então tá, tô livre porque não tem uma educação sexual na escola, não falo sobre isso em casa, e achar que esse adolescente não vai procurar essa informação é muita ingenuidade. Procurar ou encontrar por acaso, tá? Que é mais de 60% dos casos. Então, é muita ingenuidade. Então, minha pergunta, sabe, pro povo real é: quem vocês acham que vão educar sexualmente os seus filhos? A internet? Né? Se já para um adulto a capacidade dele se viciar, né, na pornografia, porque na pornografia, mal ou bem, você tem um controle maior daquele estímulo, tá? Você, por exemplo, tem categorias, né? Tem milhões de categorias, né? Então, você vai escolher lá uma categoria lá que é aquilo que você quer controlar. Então, se o seu lance sei lá, transar com 2 mulheres na floresta, ou whatever, você pode botar os requintes que quiser e colocar lá as palavras-chave, você vai encontrar uma cena que parece com que você gostaria de estar ali se masturbando. Na vida real não é assim. Você não tem o controle de absolutamente tudo, né? Esse é um ponto super
negativo, porque a frustração é quase que inevitável. No entanto, um ponto positivo é justamente essas categorias. Para adultos, resolvidos sexualmente, é uma forma até de você desenvolver, encontrar desejos que você jamais imaginava que tinha. Então, na verdade, eu tenho um desejo de transar, sei lá, com... qualquer coisa, né? Eu sempre falo transar 3, estou tentando evitar. Transar, sei lá, com alguma coisa, dar esporradinha, né? Fazer alguma coisa diferente, ok. Você pode chegar e de repente olhar aquilo e falar, eu não tinha ideia que tinha isso, nossa, isso me dá tesão. E desenvolver ainda mais essa fantasia, desenvolver mais esse seu ser sexual, entrar cada vez mais em contato com essa parte da sua vida, com essa parte do seu desejo. Já você virar e falar assim, você virar e jogar a goela abaixo de uma pessoa jovem alguma fantasia, especialmente mais visualmente assim, você faz, opa, peraí, que é isso? Isso é sexo? Isso é prazer? Isso é dor? Já tive casos, gente, de crianças, sem querer teclar alguma coisa errada, né, na hora que está teclando, entrar cenas e ficarem verdadeiramente traumatizadas. Porque existem certas cenas de sexo que, se você não sabe o que está acontecendo, parece um ato de violência real. Então, a gente precisa entender os benefícios da pornografia, tá? A gente precisa entender os prejuízos, gente, porque não são pequenos. Então, tem uma pergunta aqui, peguei aqui desse jeito mesmo, já que estamos no improviso, que faz a seguinte pergunta. Por que o meu marido prefere assistir pornografia e se masturbar do que transar comigo? Essa é uma pergunta que me chega muito. O que acontece? Na pornografia, como a gente falou, ele controla todos os elementos e controla também o estímulo. Então ele sabe que pro lado direito, pro lado esquerdo é mais gostoso, é mais rápido. Então muitas vezes a situação de se masturbar e chegar ao orgasmo e gozar, é muito mais fácil ele fazer desse jeito. Desculpa. Ele fazer, porque ele é muito mais rápido e tal, etc. E também tem a questão do vício. Então, assim, muitas vezes, se ele assiste muita pornografia, né, uma coisa atrás da outra, com vários hábitos, acaba que, além de querer se masturbar, ele quer ir lá ver os filminhos, né? Então, mas como isso pode trazer, como eu posso quebrar isso dentro do meu relacionamento? Primeiro que você precisa ter uma conversa com seu parceiro e propor também situações diferentes, né? Situações com novidades, com alguma coisa. Mas não estou querendo dizer para você que você você é o errado, absolutamente. Se você sente que o seu parceiro ou sua parceira está com algum vício ou está assistindo pornografia demais, isso tem que ser conversado, mas tem que ser falado, olha, você vai ter que procurar algum profissional, alguém que possa te ajudar nessa questão do vício. Quando é que a gente quando a gente está viciado na pornografia ou viciado em se masturbar? Quando você está deixando de fazer coisas, né, atrasado numa reunião, ou não sei o que lá, né, atrasado para pegar seu filho na escola, ou aquilo começa a atrapalhar a sua vida normal. E você deixar de transar com sua parceira é atrapalhar a sua vida, tá? Então esse é um papo mais profundo, é mais complicado, mas sim, muitas vezes essa pessoa vai ter que procurar algum tipo de ajuda e ver o porquê, porque muitas vezes não é a pornografia e sim é essa personalidade mais viciada que essa pessoa possa ter, tá? De qualquer maneira, quero mandar beijos do Rio de Janeiro, tá? Sempre bom aparecer aqui, fazer uma live com vocês, né? Independente de, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ligar o sininho, visitar minha loja, visitar minhas outras redes sociais, porque, gente, a única coisa que eu faço na vida é falar sobre sexo.
Não se esquece que a gente tá fazendo live segunda, quarta e sexta, 9 horas da noite, tá? Mesmo no Rio de Janeiro. Valeu? Tchau, gente. Até a próxima.